Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer por você nos acompanhar sempre em nosso canal. Hoje nós estamos diante da lição de número 7, que nós vamos estudar. São temas importantes e relevantes do Evangelho de João. E antes de nós começarmos o estudo, nós sempre apresentamos aqui curiosidades sobre o Evangelho de João. E nós estamos tendo a oportunidade de descobrir detalhes fascinantes acerca da história desse Evangelho maravilhoso. O Evangelho de João é uma das obras mais significativas do Novo Testamento. Ele tem, vamos dizer, uma narrativa repleta de profundidade teológica e, acima de tudo, inspiradora. Além de sua mensagem espiritual e poderosa para as nossas vidas, há também uma curiosidades fascinantes que acrescentam uma dimensão extra aos seus estudos. Vamos explorar algumas dessas curiosidades sobre o Evangelho de João, como sempre nós fazemos ao longo desses estudos que estamos fazendo durante esse trimestre. O Evangelho de João é o único a mencionar o casamento que Jesus esteve presente como o primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná da Galileia. Entre os 4 evangelhos, o Evangelho de João é o único a resistir a esse milagre da transformação da água em vinho no casamento lá em Caná. Este é o primeiro milagre público de Jesus e sua inclusão exclusiva no Evangelho de João destaca-se a ênfase do autor na divindade de Jesus, como nós sempre temos aqui apresentado, e na revelação de seu poder por meio de sinais. O segundo, nós encontramos no Evangelho de João algo ímpar que não encontramos nos outros evangelhos. Os 7, eu sou de Jesus. O Evangelho de João apresenta 7 declarações nas quais Jesus se identifica como eu sou. E estas incluem: eu sou o pão da vida, João 6,34. Eu sou a luz do mundo, João 8,12. Eu sou a porta, João 10, verso 9. Entre outras. Essas declarações revelam aspectos importantes da natureza e do ministério de Jesus. Outro aspecto importante também que nós destacaríamos: a última ceia e o lava-pés. O Evangelho de João é o único dos 4 evangelhos que não inclui uma descrição detalhada da instituição da ceia do Senhor. Em vez disso, ele destaca o episódio do lava-pés, no qual Jesus demonstra humildade e serviço ao lavar os pés dos discípulos. E ele não deixou nenhum de ser lavado, inclusive lavou o pé de João, sabendo ele que João seria o traidor. O que é que nós poderíamos dizer? Que este gesto simbólico enfatiza a importância do amor e do serviço mútuo entre os seguidores de Jesus. E de Jesus deixou como exemplo para que esse ritual fosse realizado por ocasião da Santa Ceia, e antes de servir a ceia com o pão e o vinho, deveria ser realizado exatamente o lava-pés. Jesus deixou isso como uma demonstração para perpetuar na história da humanidade até que ele voltasse no seu segundo advento. Outro ponto a ser destacado: João como discípulo amado. Ao longo do Evangelho de João, há referências ao discípulo a quem Jesus amava, frequentemente identificado como o próprio autor do Evangelho. Essa figura misteriosa é tradicionalmente identificada como o apóstolo João, o discípulo a quem ele amava. Mas sua identidade exata permanece um objeto de debate e estudos entre os teólogos, o que não exime de uma maioria significativa de declarar que verdadeiramente era João. E agora, meus queridos, convido a você para que nós possamos adentrar a lição da Escola Sabatina, a lição número 7, neste momento que nós iremos estudar, que tem como título: Bem-aventurados os que creram. Vem comigo e que Deus continue nos abençoando sempre. Um feliz sábado, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição, mais um estudo da Bíblia Sagrada. Lembre-se sempre: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Estamos estudando esse trimestre temas relevantes do Evangelho de João. E neste sábado, nós vamos
estudar sobre bem-aventurados os que creram, né? A palavra bem-aventurado significa feliz. Em outras palavras, feliz aquele que crê. O texto que vai nortear os nossos estudos de hoje, da recapitulação da lição de hoje, se encontra no capítulo 20, no versículo 29 do Evangelho de João, que diz o seguinte: Jesus lhes disse: você creu porque me viu. Bem-aventurados são os que não viram e creram. Que coisa maravilhosa, né? Muitos tiveram o prazer, né, ou poucos, posso dizer poucos, né, de ver, de conviver com Jesus, de testemunhar dos seus milagres, de ver o seu ministério. Aquela geração foi uma geração privilegiada porque conviveu pessoalmente com Jesus, especificamente os discípulos. Mas existiram aqueles que, como nós, né, não viram em Jesus, mas creram em Jesus. Né? Então, mais do que na vida, a gente precisa acreditar na pessoa de Jesus, quem ele é, quem ele representa, o que ele fez, o que ele faz e o que ele pode fazer. E então aqui é uma exortação para que nós possamos acreditar no testemunho revelado, né, no Cristo que foi revelado, que está nos evangelhos, que está nos testemunhos que foram contados por pessoas ao longo do tempo. E quando a gente traz exatamente esse tema, felizes os que creram, né, o Evangelho de João apresenta, nesse contexto, uma diversidade de pessoas que deram testemunhos impressionantes da identidade de Jesus. E muitas dessas pessoas, né, tiveram a oportunidade de ver, de sentir, até tocar em Jesus, de presenciar a Jesus. Teve outros que tiveram a mesma oportunidade e não creram. Nós poderíamos dizer daqueles que testemunharam da impressionante identidade de Jesus: João Batista, André, Filipe, o ex-cego, a samaritana, Marta. E eu destaco, que já foi destacado em outras lições, a samaritana e João Batista, que foram testemunhas de Jesus. Né? João Batista batizou Jesus. A samaritana teve um encontro com Jesus no poço, né? E a samaritana acreditou na palavra de Jesus, naquilo que ele tinha para oferecer para a vida dela, para ressignificar a vida dela, os sonhos dela, e para que assim ela pudesse ser um testemunho vivo para toda a cidade que foi atraída por ela para ir até Jesus através do testemunho dela. Então, essas expressões que nós temos, impressionantes, de pessoas que testemunharam da identidade de Jesus, é fundamental para que nós possamos também, na medida em que nós convivemos hoje, em não vermos a Jesus pessoalmente, mas nós podemos sentir a Jesus naquilo que ele é, naquilo que ele representa, através do Espírito Santo, através do testemunho que está expresso na página impressa das Sagradas Escrituras, através do Antigo Testamento e através das páginas do Novo Testamento, especificamente através dos 4 evangelhos, do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E o que nós vamos fazer com tão impressionante testemunho? E o primeiro tópico da lição que nós gostaríamos de trazer para a nossa discussão é de volta a Abraão. Jesus disse que até mesmo pessoas que morreram há muito tempo testemunharam a seu respeito. E quando Jesus traz isso, eu gostaria de ler com você João capítulo 8, no versículo 56, que diz assim, nas Sagradas Escrituras, verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, e viu, e regozijou-se. Abraão foi uma dessas pessoas que morreu há muito tempo, mas no tempo em que ele viveu, ele testemunhou a respeito de Jesus. Abraão foi uma dessas pessoas que testemunhou ao aceitar o chamado para ser pai de forma extemporânea, né? Fora, talvez, da idade que nós compreendemos e que cientificamente se diz
que é propícia para um homem ser pai. Talvez de forma extemporânea, a impossibilidade humana tornou-se a possibilidade divina, e ele foi pai de uma grande nação. Mas também ele aceitou, né, pela fé, o pedido para oferecer Isaque como sacrifício a Deus. Até porque a Bíblia diz que o justo vive pela fé, e para tanto, por isso que Abraão ficou conhecido como o pai da fé. Abraão também é o pai de todos aqueles que respondem a Deus com fé. A sua disposição não era apenas uma evidência de sua fé, mas uma janela para o plano da salvação. E isso é de extrema importância. Daí ele se torna o pai da fé. Porque naquilo que ele não viu, naquilo que ele sentiu, naquilo que ele presenciou, naquilo que ele vivenciou, ele sabia muito bem, porque ele acreditava que seria pai, e ele sabia muito bem porque aceitava levar Isaque ao sacrifício. O segundo tópico da lição traz o testemunho de Maria. Um tema recorrente no Evangelho de João é que Jesus, ele sabe identificar o que há no íntimo de cada pessoa. E ele sabe identificar exatamente o que eu e você nós estamos passando e quais as nossas necessidades. Nesta festa organizada por Simão, né, duas pessoas, no que nós vamos estudar nesse tópico, passaram pelo crivo de Jesus. E quem são essas pessoas? Judas, né? Ali no capítulo 12 do Evangelho de João, apresenta uma festa, vamos dizer assim, né? Organizada por Simão. E no capítulo 12 do Evangelho de João, do versículo 1 até o outro, aparecem dois personagens, Judas e Maria. Judas é aquele que roubava os outros de forma egoísta, com um discurso moralista, porém, um discurso que estava distante da realidade. Segundo, Maria, aquela que primeiro honrou Jesus para o sepultamento, ungiu Jesus para o sepultamento. Veja, que de forma despretensiosa, Maria, né, trazia e derramava tudo o que ela tinha de mais precioso, e ela preparava como se, simbolicamente, ela estivesse preparando o corpo de Jesus para o sepultamento, onde ela pegou o perfume a partir do dinheiro que ela tinha e ungiu a Jesus, lavou os pés de Jesus e enxugou com seus próprios cabelos. E Judas é aquele com um discurso pseudo-moralista, de ajudar os pobres, quando em essência o que estava no coração de Judas era desviar os recursos. E hoje a gente encontra muitas pessoas que têm um discurso em favor dos pobres, mas a hipocrisia envolve os corações. E aí você vê diversas realidades que são postas diante de nós nessa direção. Quantos dinheiros não estão sendo desviados de orfanatos, de instituições que seriam para promover o bem-estar das pessoas, que às vezes o discurso ele está distante da prática. Mas Maria nos dá exatamente o verdadeiro direcionamento. No livro Desejar Todas as Nações, página 446, Ellen White diz o seguinte: a perfumada oferta que Maria pensava em oferecer ao corpo inanimado do Salvador, derramou-a sobre ele vivo. No sepultamento, seu agradável odor teria apenas impregnado o túmulo. Naquele momento, porém, alegrou-se o coração dele com a certeza de sua fé e do seu amor. E eu acrescento, em Jesus compreender o desprendimento daquela mulher, em Jesus conhecer a sinceridade daquela mulher, em Jesus conhecer que aquela mulher que não vivenciou, que muita gente vivenciou, o próprio Judas, e não esteve disposto a estar com Jesus no contexto de maior necessidade que ele tinha enquanto ser humano, aquela mulher esteve ali presente. Enquanto todos estavam ali na festa de Simão preocupados com uma realidade, aquela mulher estava preocupada em estar perto de Jesus. E assim é o mundo. Enquanto o mundo está preocupado com os prazeres, existem aqueles, talvez como você, como eu, que estão cada vez mais desejosos de estar perto de Jesus. Terceiro tópico da lição: testemunho involuntário de Pilatos. Pôncio Pilatos, que era romano, governador e juiz, deu um testemunho impressionante de Jesus antes de sentenciá-lo à morte. E eu gostaria de ler aqui esse relato, aqui no Evangelho de João, no capítulo 18,
Evangelho de João, capítulo 18. Convido você a ler, se for possível, abrir a sua Bíblia, no versículo 38. João chama atenção para uma coisa. Perguntou-lhes Pilatos, o que é a verdade? Né? Veja o que Pilatos ele vai indagar. Isso no verso 38. Já no capítulo 19, versículo 4 e 6, outra vez saiu Pilatos e lhes disse, eis que eu vou-lo apresento, para que saibais que eu não acho nele crime algum. Verso 5, saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinho e o manto de púrpura. Disse-lhe Pilato, eis o homem. Ao verem os principais sacerdotes e os seus guardas, gritaram, crucifica-o, crucifica-o. Disse Pilato, tomai-o vós outro e crucificai-o, porque eu não acho nele crime algum. Mas é importante ler os outros textos aqui, do capítulo 19, do verso 14, 15 e 19. Notai bem, e era a Pariseve Pascual, acerca da hora sexta, e disse-lhe aos judeus, eis aqui o vosso rei. Eles responderam, porém clamavam, fora, fora, crucifica-o. Disse-lhe Pilato, ele de crucificar o vosso rei, responderam os principais sacerdotes, não temos rei senão César. Então Pilatos se entregou para ser crucificado. Agora no verso 19, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. E o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, o que é que nós precisamos ver aqui? Né? O que é a verdade? Pilatos, ele estava convencido, no verso 38, de que Jesus era a verdade. E 3 vezes ele reconheceu Jesus como inocente, a partir dos textos que ocorreu. Né? 3 vezes ele reconhece Jesus como inocente e 3 vezes ele reconheceu Jesus como rei. Portanto, a história de Pilatos é um exemplo prático de que nem sempre conseguimos seguir aquilo que é a nossa convicção, aquilo que é a nossa consciência, aquilo que é o nosso coração, aquilo que se diz ser correto, mesmo quando estamos diante da verdade. Pilatos estava diante da verdade, ele reconhece Jesus como inocente, reconhece como rei, mas não teve a coragem, a determinação de tomar a decisão e impedir todo aquele processo que estava impunho Jesus à vergonha e, consequentemente, que o conduziu à sua crucifixão. Ele foi covarde, lavou as mãos dele. E por isso, Pilatos ele passou para a história de forma tão negativa. Um homem que tinha um testemunho, que reconhecia Jesus, mas não teve a coragem. Muitas pessoas que nos cercam também são dessa forma. Eles sabem, eles reconhecem o que é a verdade, mas eles não estão dispostos a abrir mão talvez de uma posição política que tenha, falo o caso de Pilatos, talvez de uma posição social que ele tenha, né? Ele não está disposto a abrir mão em nome de uma verdade maior e melhor para a sua vida. E Pilatos passa para a história como um homem que lavou as mãos. O 4º tópico da lição, o testemunho de Tomé. Bom, aí aqui a gente está verificando, né, testemunhos, esses testemunhos que, sem sombra de dúvida, o testemunho de Abraão é um testemunho altamente positivo que nós vimos. Né? O testemunho de Maria é um testemunho altamente grandioso, em contraponto ao testemunho de Judas. O testemunho de Pilatos é algo grandioso em ele reconhecer Jesus como inocente e ao reconhecê-lo como rei, mas de não tomar a decisão é algo covarde. E o testemunho de Tomé, ao demonstrar Tomé a incredulidade, né, Tomé estava ditando condições para a sua fé. Se a gente verificar aqui no capítulo 20, no versículo 24 e 25, notai bem, ora Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas respondeu, se eu não vi nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão ao seu lado, de modo algum o acreditarei. Veja, a demonstração de incredulidade. Tomé estava ditando condições para a sua fé. Né? E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Além de
além dele, outras pessoas manifestaram essa mesma atitude que é reprovada por Jesus. E quem foi? Né? Nicodemos, né? Como nascer de novo, sendo velho? Às vezes as pessoas estão questionando Jesus. A própria samaritana, como tirar água do poço sem balde. Aí Jesus chamou a atenção, dizendo que aquela água que ele estava oferecendo era diferente da água física. E o próximo ponto, a multidão. Como crer sem a manifestação de um sinal? Em um dado momento do ministério de Jesus, as pessoas queriam um sinal. Deus nunca pede que creiamos sem que nos dê suficiente provas sobre o qual possamos alicerçar a nossa fé, a nossa crença e a nossa convicção. Apesar disso, Deus nunca removeu a possibilidade da dúvida. Nossa fé deve se basear em evidência, não em demonstração. Evidentemente, é importante que nós tenhamos, até como Nicodemos, a samaritana, a multidão e Tomé, nós tenhamos algo palpável para confirmar a nossa fé. Mas quando nós temos outras realidades, quando nós temos outras nuances, quando nós temos outras comprovações, é necessário que tenhamos cuidado de como nós estamos questionando, porque nós vivemos um mundo de uma sociedade líquida, como diz Bauman, que as pessoas estão questionando a tudo e a todos. Eu não estou dizendo que é importante questionar, mas quando nós já temos a evidência, o justo vive pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Questione diante de Deus aquilo que for necessário. Questione quando você estiver estudando e revelando a sua palavra, mas não questione para envergonhar a igreja, não questione para envergonhar ninguém. Questione entre você e Deus. E Deus há de te mostrar, pelas Sagradas Escrituras, pelo Espírito Santo e pela revelação que ele pode nos fazer aquilo que é necessário para que nós tenhamos fé. E o último tópico da lição, nosso testemunho de Jesus. Os crentes hoje não possuem apenas relato dos evangelhos para crer, mas o cumprimento de diversas profecias bíblicas que reforçam a nossa fé nas verdades bíblicas. E se assim o é, quais seriam essas profecias que foram cumpridas? A destruição do templo em Jerusalém. Isso é uma revelação para nós do cumprimento das Escrituras. A perseguição e morte dos cristãos. O nascimento, a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. É também um testemunho. A propagação do evangelho mundial. A ocorrência de grandes sinais no céu, que ocorreram e que estão ocorrendo. Esses e outros fatos que a Bíblia nos revela, nos mostra muito bem, mas muito bem mesmo, e com muita convicção, do que aquilo que foi feito no passado, há 2000 anos atrás, dos quais nós não estávamos lá para ver pessoalmente, mas os testemunhos do Evangelho e do cumprimento das profecias bíblicas são testemunhos suficientes para solidificar a nossa fé e para que nós sejamos e que nós tenhamos essa realidade de forma inquestionável. A existência de nossa fé é outro cumprimento das profecias, porque o justo vive pela fé e isso é um cumprimento da profecia. Cada um, à sua maneira, a partir do relacionamento com Deus, pode testemunhar de Jesus, como as pessoas mencionadas no livro de João testemunharam de Jesus, apesar de, em um dado momento, negarem a sua fé. Mas João Batista, a samaritana, e mesmo Nicodemos, a samaritana, a multidão, né? Muitos, apesar do questionamento, voltaram a crer. Pilatos, ele negou, e nós sabemos o fim de Pilatos, o triste fim de Pilatos. Portanto, que Deus nos abençoe, que nós possamos, a partir daquilo que nós temos, crer, acreditar, ter fé, confiar e seguir em frente. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a certeza das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Meus queridos amigos, minhas queridos amigos, muito obrigado por participar mais uma vez do nosso canal. Deus abençoe para que nós possamos, a partir do testemunho que nós temos, daquele que a gente não viu, mas daquele que a gente sente,
daquele que, através dos testemunhos que foram aqui colocados, nós temos convicção que existiu. E ele é fiel e vai fazer acontecer coisas grandiosas, coisas melhores, coisas maiores na nossa vida, possa nos conduzir de maneira tal que possamos crescer na fé e no conhecimento do Senhor. Que Deus continue nos abençoando sempre, que Ele nos cubra de bênção e até o próximo sábado, se Deus assim o permitir. Pediria a você, neste momento, que feche os seus olhos para que nós possamos fazer uma oração. Oremos. Amado Deus, querido Pai, Pai de amor, de bondade e de misericórdia, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo que nós realizamos neste momento. Que a fé que nos move, através dos testemunhos que nós temos no passado, revelados nas Sagradas Escrituras, e outros testemunhos de tanto milagre, de tanta coisa boa que foi realizado, o cumprimento das profecias, a realidade à nossa volta, nos deixe cada vez mais convictos de Jesus Cristo, do testemunho que o Evangelho de João está nos mostrando para que nós possamos crer sem duvidar. Abençoe-nos para que nós possamos conduzir a nossa vida em fé. Abençoe a cada pessoa que nos acompanhou, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, gostaríamos de agradecer por você participar do nosso canal, que você possa compartilhar o nosso canal, você dá um like, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal e que ele seja uma porta de bênção para outras pessoas. E que Deus continue nos abençoando sempre.